Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de trazer aos nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração. E eu convido a todos os meus irmãos que estão conectados conosco para orarem juntamente conosco e recebermos juntos as bênçãos de Deus. Oremos então todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Nós pedimos neste momento o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas. Agradecemos por mais esse dia de vida, agradecemos por todas as bênçãos e também nós pedimos a inspiração divina para mais este trabalho
e que todos nós possamos ser abençoados, tanto quem vai falar a palavra, como quem vai ouvir a palavra, que possa receber a inspiração divina para ser abençoado, ó Pai. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler é Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus 12, 12, não é? E enquanto os irmãos procuram, aqueles que gostam de acompanhar as escrituras na leitura, enquanto vocês procuram, nós traremos então as nossas notificações rotineiras, não é? Lembrando então que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. E também na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica bem próximo ali aos antigos barracões da Sadia. E os nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18 horas e 30 minutos. E todos que estão nos ouvindo, que estão na conexão conosco, que desejarem vir e adorar juntamente conosco, então são todos bem-vindos para a glória de Deus e para a nossa edificação, não é? E nós temos também o nosso canal aqui no YouTube, onde é publicado esse programa, não é? Diariamente. E também temos os nossos grupos de WhatsApp. Então, se você desejar fazer parte de um dos grupos e receber no seu celular a programação, então é só entrar em contato conosco através do número do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, não é? O nome do nosso canal é A Mensagem do Sétimo Anjo. E assim, dito todas estas coisas, nós vamos então para a leitura da bendita palavra do Senhor. Versículo 12, capítulo 12, Hebreus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura dessa bendita palavra, não é?
E nós queremos também ouvir uma canção de louvor, de adoração ao Senhor para o nosso enlevo espiritual, não é? E depois que ouvirmos a canção, então aí sim nós vamos voltar a estudar, dar continuidade no estudo da mensagem Um Profeta Envergonhado. Mas antes de nós ouvirmos a canção, eu gostaria de frisar aqui entre todos os versículos que nós lemos, o versículo 16. Prestem atenção no versículo 16, aonde está escrito: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E depois que ele vendeu, ele se arrependeu. Mas aí ele buscou com lágrimas e não mais conseguiu. Então, este direito de primogenitura aqui, ou melhor, essa ação de ser fornicador, isso aqui é muito sério, porque fornicar, no sentido natural, é uma prostituição, não é? Agora, fornicar no sentido espiritual é a pessoa que fornica espiritualmente, prostitui espiritualmente com outras pessoas. Por exemplo, Esaú, ele foi um fornicador e profanou o seu direito de primogenitura. E depois ele se arrependeu e buscou, mas não conseguiu mais. Agora, ser fornicador espiritualmente falando, vamos supor, uma pessoa que sai de uma igreja, por exemplo, e vai congregar em qualquer outro lugar, ou às vezes até se desvia, não é? Definitivamente. E aí, quando ela já está naquela condição, ela já abandonou a sua casa paterna, onde ela nasceu espiritualmente, onde ela foi carregada nos braços através do pastor, que usado pelo Espírito Santo a conduziu, a carregou. Então, quando ela abandona a sua casa paterna, ela começa a incitar outras pessoas a saírem também, a acompanhá-las também. Isto é fornicação espiritual. Fornicação e profanação, porque aqui diz que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, por causa de uma refeição, e às vezes por qualquer motivo, a pessoa começa a fazer fornicação com as outras pessoas. Às vezes a outra pessoa está lá firme, está congregando, está adorando ao Senhor firme ali, e o outro vem e comete fornicação e começa a falar e começa a difamar, até que convence aquela outra pessoa a tomar o mesmo caminho dele. E depois pode não ter mais volta, como não teve para Esaú, não é? Eu só queria citar isto aqui porque é muito sério, é muito importante, não é? E agora nós vamos então para a leitura da mensagem, mas antes
nós vamos ouvir a canção, como nós já dissemos, o hino para o nosso enlevo espiritual. Assim que nós terminarmos de ouvir o hino, então nós vamos para a mensagem, um profeta envergonhado. Ouçamos então e meditemos. Como é bonito contemplar as verdes matas, quando escurece tem perfume de uma flor. Lá bem distante o barulho da cascata, em tudo isto eu vejo a mão do meu Senhor. Os passarinhos estão cantando de alegria, um novo dia ilumina o meu sertão. Eu me levanto, dobro o joelho nesta hora, pra Jesus Cristo faço a minha oração. Eu vejo a chuva quando cai lá das alturas, lá no roçado vejo as plantas crescer, os passarinhos que enfeitam a natureza, Deus cuida deles não deixando perecer. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhe falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhe falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. E Jesus Cristo está cuidando de você. E Jesus Cristo está cuidando de... Amém, amém, graças a Deus. Que Deus aceite o nosso louvor, não é? Agora vamos então aqui a partir do parágrafo 57 da mensagem Um Profeta Envergonhado e vamos prosseguir daqui em diante. Quando você deveria ter sua Bíblia em algum lugar colocada diante de Deus, de joelhos, orando pelos pecados do país. Então, ao invés de você ficar fornicando, né, tentando convencer as pessoas a abandonarem a casa do Senhor, o lugar onde foi criado na fé, como você fez, não é? Ao invés de você fazer isto, então pegue sua Bíblia, diz o profeta aqui, não é? Olha, eu vou reler aqui o parágrafo 57. Quando você deveria ter sua Bíblia em algum lugar colocada diante de Deus, de joelhos, orando pelos pecados do país. Ao invés de estar fazendo fornicação espiritual, tentando convencer as pessoas para abandonarem a igreja, né? Então, você deveria, diz o profeta, pegar sua Bíblia e colocá-la ali
diante de Deus e dobrar os seus joelhos e orar em favor das pessoas necessitadas. E eu sou culpado com você. Eu me decidi, pela ajuda e graça de Deus, se nosso Deus me der forças para fazer isso, estou decidido a avançar em direção ao alvo da suprema vocação em Cristo Jesus, até que a morte me liberte. Deus seja meu ajudante para fazer isto. Ajude-me, é minha oração, vendo as obras e vendo as coisas que eu vi e você viu, e ficar para trás e se tornar um anêmico espiritual. Isto é, depois de vermos tudo que nós vimos, depois de ouvirmos tudo que nós ouvimos sobre a Bíblia, sobre a mensagem do profeta de Deus, então não teríamos nenhuma razão para sermos aquele tipo que nós lemos no parágrafo 17, não é? Fornicador e profano. Mas sejamos pessoas decentes, sinceras, honestas diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que não nos tornemos, como ele está dizendo aqui no 58, um anêmico espiritual. E este tabernáculo que é conhecido em todo o mundo, este pequeno lugar de bloco de concreto assentado na esquina, Deus o levantou diante da nação, certo? Penso no que Davi uma noite quando disse: aqui estou morando em uma casa de cedro, e a arca do meu Deus habita em tenda. Ele disse: vou construir uma casa para ele. Natã, o profeta, disse: faça tudo que estiver em seu coração, porque Deus está com você. O profeta Natã veio porque Davi pensou: eu moro em casa de cedro e a arca do Senhor vive debaixo de tendas, que o profeta está dizendo do tabernáculo dele, que era uma igreja simples, feita de blocos de concreto, né? Blocos de cimento. Então, Davi disse: vou construir uma casa para o Senhor. E o profeta Natã veio até Davi e disse: faça tudo o que estiver no seu coração, porque Deus está com você. Olha isto, parágrafo 62. Naquela noite, Deus apareceu a Natã e disse: olhe isto. Natã foi e disse a Davi que ele devia fazer, porque tudo que ele tivesse no coração era de Deus. Mas na mesma noite apareceu o Senhor ao profeta Natã, não é? Então ele apareceu a Natã e disse: vá e diga a Davi. O que é, Senhor, que é para dizer a Davi, não é? Vá e diga a Davi. Quem era você, Davi? Você estava... Eu te tirei de um curral de ovelhas, de cuidar das ovelhas, e eu te dei um grande nome como grandes homens da nação. Quem estava neste pequeno tabernáculo aqui?
um pequeno e velho acabado, um qualquer construído na esquina da Elhite Street com a Penn Street, até que Jeffersonville praticamente nem sabia onde ele ficava. Então, Deus pegou aquele tabernáculo, aquele lugar ali, e deu ordens ao profeta Irmão Brana para fazer um tabernáculo ali. Mas não era uma igreja de cedros, não. Não era uma igreja de blindex, né? Não era nada disso. Era uma igrejinha feita de blocos de concreto. Praticamente, Jeffersonville praticamente nem sabia onde ele ficava, né? A cidade como um todo nem sabia onde ficava esse tabernáculo do profeta de Deus. E as pessoas que vinham aqui, e hoje Deus, por sua misericórdia, tem levantado vocês e feito de vocês um grande povo. Bombay, a Índia, sabe onde este tabernáculo está situado? Durban. Conhecia você todas estas outras nações. A África, sabe onde o tabernáculo se localiza? Durban sabe. Então, ele está dizendo aqui para nós, Durban sabe de vocês. Quer dizer, a cidade de Jeffersonville, que não era uma cidade tão grande, não sabia onde estava o tabernáculo de Deus, o lugar onde Deus operava, o lugar onde Deus mandou o seu profeta fazer sua obra, naquela esquina ali. Jeffersonville não sabia, mas ele diz, mas a Índia sabe, a África sabe. Ele diz, Durban sabe de vocês, todas essas nações, Índia, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Suécia, Europa, Ásia, todos eles bem lá nas ilhas da Tailândia e lá embaixo, eles sabem tudo sobre isso. Então, lá tão distante, em países distantes, eles sabiam sobre aquele simples e humilde tabernáculo. E por que não dizer que nós, tão longe também, tão distantes, nesse Brasil que está tão distante, também sabemos a respeito desse tabernáculo, não é? Onde Deus colocou o seu profeta ali para trazer sua mensagem. E Deus nos fez um exemplo para as pessoas. E pensar então, depois que Deus ter feito isso, e nós nos viramos e perdemos tempo nas coisas do mundo. E nós tomamos uma anemia espiritual. Ora, devemos ser o farol que está colocado no topo da colina. Então, ele está falando aqui do seu próprio tabernáculo. Depois de tudo o que Deus fez, nós nos tornamos anêmicos. É isso que ele está dizendo aqui, né?
Ele não estava falando das outras igrejas. Ele estava mencionando aqui agora, no seu próprio tabernáculo, depois de tudo que Deus fez, depois que as nações ficaram conhecendo o que Deus estava fazendo ali naquele humilde lugar, nós chegarmos a nos tornar anêmicos, não é? Ele deveria estar no topo da colina, uma vela que não pode ser escondida. Ó Deus, eu sou tão culpado quanto o resto de vocês. O profeta está dizendo, eu sou tão culpado como vocês. O que quero dizer? Eu quero um arrependimento à moda antiga, enviado por Deus, um chamado de volta a Deus, que quando homens e mulheres entrarem por aquela porta com muletas, eles irão embora sem elas. Quando os cegos forem conduzidos pela porta, eles sairão vendo. Quando o surdo entrar, surdo, eles sairão ouvindo. Quando os pecadores entrarem, negros e sujos, isto é espiritualmente, não é? Não é materialmente, não. Com as almas, né, negras e sujas. Negros e sujos de pecado sairão lavados no sangue do Cordeiro. Não podemos fazer isso? Deus chamou Israel e fez deles um exemplo. Deus nos chamou e deu o exemplo, mas nós desapontamos a Deus. E isso nos ruboriza na presença de Deus. Quer dizer, isto deixa nossas faces avermelhadas na presença de Deus, não é? Porque às vezes eu me ponho a pensar como ministro, como pastor desta mensagem, que Deus não nos colocou aqui na terra somente para sermos um contador de histórias do que Deus fez através do irmão Brana. É muito maravilhoso nós sabermos tudo que Deus fez no ministério do irmão Brana. Paralíticos, cegos, mudos, não é? Sendo curados e tudo. Mas de que nos adiantaria agora sermos apenas contadores dessas histórias que são reais, que são verdadeiras? Mas isso estaria acontecendo no nosso meio? Ou nós nos tornamos anêmicos? Ou no nosso meio agora nós não temos mais nada, então Deus não opera mais conosco? É isso mesmo que tem acontecido? Não é? Pensar nisso, nas coisas que Ele fez por nós, como Ele nos ergueu do curral das ovelhas, como Ele nos deu a conhecer em todo o mundo, como Ele fez uma grande coisa por nós, e ainda assim nós demoramos, nos misturamos e saímos e não parecemos ser sinceros, não temos mais oração e as coisas simplesmente não vão bem.
e tentamos colocar pequenos programas em plastos de milho. Quando ele começou aqui na mensagem, ele falou sobre os emplastos, que ao invés de nós trocarmos o sangue para um sangue novo, nós ficamos colocando emplastos. E também ele disse aqui um pouquinho atrás, algumas linhas atrás, ele disse que ele também se humilhava e também reconhecia seus erros juntamente com o seu povo. E é isso que cada pastor devia fazer. Reconhecer seus erros juntamente com seu povo, porque o povo chamado eleito de Deus tem se tornado frio, formal e vazio. Você não vê mais Deus operar no meio do povo dele, chamado eleito de Deus, porque se tornaram anêmicos, segundo as palavras do profeta, e agora estão frios, formais e vazios, e contadores de histórias que aconteceram com o irmão Brana. Emplastos de milho para aliviar a dor. Você não pode aliviar a dor até que tenha sangue bom e rico ali para curar a coisa. Certo. Vamos parar aqui no parágrafo 65, não é? Então, eu penso, como pregador desta mensagem, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos esse tipo de igreja e também não sejamos esse tipo de pastores que são frios, formais e vazios, e uma igreja onde Deus não opera mais, só temos emplastos de milho, né? Só movimentos para alegrar as pessoas, mas a operação divina não existe mais. Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora. Pai bendito que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por esta palavra, Senhor, porque esta palavra, ela nos corrige, ela nos repreende, meu Deus, e nos chama de volta à tua vontade, meu Pai. E nós pedimos o perdão ao Senhor por nossos erros e pecados e pedimos misericórdia e que o Senhor possa nos fazer um povo aquecido pelo Espírito Santo. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço essas bênçãos e te agradeço humildemente. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor, e se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Amém, Jesus, amém.